Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu quero falar com vocês sobre 3 cláusulas que não podem faltar no seu contrato de honorários. Muitas vezes a gente se preocupa com o objeto e com os valores. São cláusulas importantíssimas, mas alguns detalhes acabam ficando de lado e hoje eu quero te alertar sobre 3 delas. A primeira delas é sobre a multa contratual. O STJ já decidiu que não cabe multa contratual num contrato de honorários quando ocorrer renúncia ou revogação unilateral. É como se fosse uma relação na base da confiança, o que realmente é. Mas o STJ entendeu que uma pessoa ela não pode ser punida quando ela não confia mais naquele profissional e quer sair dessa relação contratual. Mas isso também pode gerar um grande problema, porque muitos profissionais não recebem no ato da contratação, recebem durante a prestação do serviço ou até no final. Pensando nisso, o STJ também fez a previsão de que os honorários seriam recebidos proporcionalmente ao serviço prestado. Mas acaba sendo um pouco subjetivo. Então, o ideal é ter uma cláusula estabelecendo essa proporcionalidade. Eu vou dar um exemplo. Aqui no escritório nós tivemos um caso recente que nós dividimos da seguinte forma. Nós colocamos o valor cheio dos honorários e durante as etapas processuais, como petição inicial, porque antes da petição inicial nós faríamos algumas tentativas de acordo. Então, se houvesse acordo nessas primeiras tentativas, seria um valor. Havendo a petição inicial, outro valor. Passada a contestação para manifestação à contestação, outro valor. Depois da sentença, o valor cheio. Tendo essa proporcionalidade pré-definida, diminui o espaço para debates de quanto que você deveria receber, quanto que seria a proporcionalidade, você trabalhou muito, não trabalhou. Então, quando você define pelas etapas do processo ou atos que você vai prestar, como, por exemplo, em uma regularização extrajudicial de imóveis, fica mais fácil, mais claro de definir e diminui o espaço para discussão. A segunda cláusula é sobre as despesas que o cliente irá pagar. Eu sei que parece óbvio, mas a verdade é que muitos apenas focam nas despesas processuais, custas processuais e se esquecem de eventuais despesas postais, envio de cartas, notificações. Dando outro exemplo aqui do escritório, nós sempre colocamos o valor da quilometragem. Então, se a gente tiver que fazer uma audiência presencial, se a gente precisar visitar o cliente que é de fora, ou ainda tentar um acordo presencial com a parte contrária, que também é de fora, nós sempre deixamos estabelecido o valor da quilometragem, pagamento de passagens aéreas, alimentação. A gente sempre deixa isso muito claro dentro das cláusulas, para que depois não haja aquela surpresa do seu cliente de pensar, nossa, eu não sabia disso, o advogado cobra e cada vez que tem uma surpresa ele vai me cobrar mais. Então ele já sabe que está estabelecido, ele já sabe o que ele vai precisar arcar se aquela situação acontecer. A última é sobre a confidencialidade e sigilo. Essa tem duas em uma, vamos dizer assim. Primeiro eu quero falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. A LGPD não é mais novidade para ninguém, todo mundo já conhece, grande maioria, ou deveria conhecer pelo menos se você atua no direito. Se você ler essa lei, o que eu recomendo que você faça, não apenas de ouvir falar, mas realmente ler e entender a lei, você vai ver que é muita responsabilidade sua ter os dados do seu cliente, ter alguns documentos do seu cliente armazenados nos seus arquivos. Combinando essa informação de que você guardará os arquivos do seu cliente em uma nuvem, em uma pasta confidencial que só as pessoas específicas terão acesso, você também precisa ressaltar, deixar isso claro, que o processo judicial é público. Também não é novidade que, infelizmente, estão ocorrendo muitos golpes envolvendo advogados. Por quê? Se uma pessoa tem um cadastro no sistema do tribunal, ela consegue facilmente entrar e ter acesso a todo o processo. Então, para o seu cliente não pensar que você vazou alguma informação
ou que você passou alguma senha de um processo ou algo nesse sentido, você já deixa claro para o seu cliente que os processos são públicos, para não ser que esteja em segredo de justiça, que tem ali alguns requisitos a serem preenchidos antes do juiz de fato determinar. Quando você pede o segredo de justiça, você já seleciona ali na hora de peticionar o segredo de justiça, o juiz vai analisar se realmente cabe ou não e vai conceder ou não. Mas a grande maioria dos processos são públicos e isso precisa ficar claro para o seu cliente. Querendo ou não, o boca a boca ainda influencia muito. Imagina uma pessoa espalhando que você vaza os dados privados dessa pessoa. Vaza documentos, vaza informações do processo e que ela caiu num golpe porque você vazou os documentos. Também sei que não dá para controlar todo mundo, então é capaz de um ou outro falar, mesmo que você prove ao contrário. Mas é bom evitar. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa um like, deixa um comentário sobre outras cláusulas que não podem faltar. Se você concorda com as cláusulas que eu falei aqui, me segue nas redes sociais e eu te vejo no próximo vídeo.